A origem do Natal, e apesar das festas, apesar das prendas, apesar das festas, o Natal já não é muito a festa da família, ainda vai sendo, mas para muitos já começa, para muitos jovens também já começa a deixar de ser a festa da família, não se percebe muito bem o que é hoje a festa do Natal, mas a origem do Natal, essa está lá, e a origem do Natal tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Então é desse tema que nós vamos falar aqui hoje. É um tema que me diz realmente muito, como eu já vos disse, crescendo numa família como a minha, o perguntar-se acerca das coisas era muito natural. Uma das características da sociedade portuguesa que me faz um pouco de confusão é o facto de muitas vezes nós dizemos que não se deve falar de política, religião e futebol. É essa coisa que não se deve falar. Entre os amigos não se deve falar disso. Talvez devido à minha educação, essa noção sempre me fez muita confusão. Porque, em termos de política, por exemplo, acho que nunca houve um momento onde se devesse falar tanto de política como agora. Acho que, nas circunstâncias em que nós estamos a viver hoje, é necessário voltar a recuperar uma noção cívica de política. Políticos somos todos nós, porque nós vivemos a política, pelo menos vivemos as consequências das decisões políticas, e todos nós, não a nível nacional, pelo menos a nível autárquico, a nível de freguesia, nós devemos estar ativos na forma como desenvolvemos a nossa cidadania. E, portanto, para mim faz todo o sentido discutir política, porque a política, nós estamos mergulhados nela. Também faz todo o sentido discutir futebol. Quem não gosta de discutir futebol é demasiado fanático, nem consegue fazer a distinção entre o desejo de ver o seu clube ser o melhor do mundo e a realidade. E ainda por cima eu sou do Sporting. É meio a filosofia. Portanto, como é óbvio, se eu do Sporting, digamos que não conseguisse e não achasse que fosse possível discutir futebol, estava tramado. Não tinha qualquer possibilidade de conseguir olhar para o jogo do Sporting neste momento e achar que sim, de facto está ali o melhor jogo e o culpado são os árbitros. Portanto, faz todo o sentido também discutir futebol. E lá está, talvez devido à educação que eu tive, para mim faz todo o sentido discutir religião. Em minha casa, todos discutiam religião. Como deve imaginar, com tantas sensibilidades diferentes, eu aprendi a achar natural uma pessoa falar da sua religião, da sua fé, com outra pessoa que possa ter uma fé diferente ou com outra pessoa que possa não ter fé alguma. Isso é perfeitamente natural. Então, de facto, é estranho esta noção que temos em Portugal, não se discutir estas três coisas, e queria agradecer aos organizadores deste evento a coragem que tiveram, precisamente para contrariar esta pequena particularidade da cultura portuguesa de achar que estes assuntos não se devem discutir. Pelo contrário, devem-se discutir, e é exatamente isso que nós vamos fazer aqui hoje. Na última década, talvez década e meia, tem vindo a surgir uma série de livros que colocam o tema Jesus Cristo, identidade de Jesus Cristo, digamos, nas ruas. Já deixa de ser um tema discutido apenas pelos académicos e passa a ser um tema discutido por qualquer pessoa. Estamos a falar de livros ou romanceados ou livros de divulgação académica, mas um pouco mais acessível para pessoas que não façam do estudo da Bíblia a sua vida. E temos conhecido bastantes livros desse género. Alguns deles têm criado mais impactos do que outros. Mas, de regra geral, existe uma noção que esses livros têm passado nessa última década. E essa noção é a seguinte: é a ideia de que, de alguma forma, os Evangelhos e o retrato que os Evangelhos dão de Jesus Cristo está um pouco deturpado, e o Jesus Cristo histórico, o Jesus Cristo real, não se teria, entre outras coisas, não se teria apresentado como Deus. São muitos os livros que vocês com certeza conhecerão. Não sei, pelo menos aqueles dois do centro vocês devem conhecer de certeza. O último foi escrito por um português. E de facto, eu julgo que estes livros têm a grande mais-valia de colocar este assunto acessível a todos. O problema é que a tese que eles apresentam é exatamente a tese que eu vou aqui tentar contrariar. Ao contrário da tese que estes últimos livros têm apresentado, aquele ali, aqui o da esquerda, já surgiu em 1999, portanto já estamos a falar
já de uma década e meia. A Metáfora do Deus Encarnado foi um livro muito importante também na altura em que saiu. Mas estes dois aqui, o Código da Vinci e o Último Segredo, portanto, de forma romanceada, os outros dois não são romance, atenção. Estes de forma romanceada são aqueles que acabaram por ter maior divulgação entre o público. Ainda mais o Código da Vinci, porque teve acesso, porque teve direito a filme, que as televisões aproveitam precisamente o Natal para o mostrar. E entre outras coisas, não sei, algum de vocês aqui já leu alguns destes livros? Só para ter uma ideia, coloca assim a mão no ar, só para ter uma ideia. Uma pessoa, restantes ainda não leram nenhum destes livros, ok? Portanto, a tese que eu vou aqui abordar relativamente a estes livros é a seguinte. Terá Jesus apresentado, ou apresentado-se como o Deus dos judeus? Ou seja, como a encarnação de Deus? Ou como Deus? Terá Jesus Cristo, o Jesus real, o Jesus histórico, terá esse mesmo Jesus Cristo ter pretendido ser divinizado? Estes livros que eu vos acabei de demonstrar passam e transmitem a ideia de que não, ele não teve essa tendência. E se vocês já viram, por exemplo, o filme do Código da Vinci, ou se já falaram, não sei se vocês já falaram com algumas pessoas, se alguém acabou já por vos transmitir esta opinião ou não, mas esta ideia acaba por ser divulgada e veiculada de forma muito rápida. São muitas as pessoas com quem eu falo, é verdade que eu lido muito com o pessoal universitário, mas não só, não é preciso ser universitário, muitas pessoas no seu local de trabalho, etc., que já acabam por deixar que, não, de forma alguma, os evangelhos que nós temos, na Bíblia, por exemplo, são os evangelhos que transmitem uma imagem real de Cristo. As pessoas são céticas relativamente a isso. Aquilo que eu vos vou apresentar tem a ver com uma outra opinião de alguns académicos, que é a seguinte. Provavelmente estaremos a olhar para o lado errado quando discutimos esta questão. Muitas vezes os cristãos, precisamente por terem fé, veem a divindade de Jesus em todo lado dos evangelhos. E se calhar podem estar errados, vamos discutir isso. Por outro lado, quem não tem fé e vivendo numa sociedade que gosta muito de teorias da conspiração, parece que se não tiver algo claro acerca da apresentação da divindade de Jesus, então retira imediatamente a conclusão de que o Jesus histórico não se apresenta como Deus. Uma dessas tentativas tem sido feita, tem a ver com a divisão entre os evangelhos, que eu gostaria de vos mostrar. Tem a ver com a seguinte divisão. Nós temos os evangelhos mais antigos que nós conhecemos, o Evangelho de Marcos, depois Mateus, Lucas e João, têm ali as datas mais ou menos em que se supõe em que eles foram escritos. E vocês vão reparar que o Evangelho de João é o último de todos. E a apresentação que eu aqui vou fazer, a defesa de que de facto Jesus histórico se apresentou como Deus, vou basear-me apenas nestes três aqui em baixo, Marcos, Mateus e Lucas. Por que razão é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque o Evangelho de João é o último a ser escrito e praticamente há um consenso generalizado acerca da divinização de Jesus nesse mesmo Evangelho. Sejam académicos que concordem com esta tese de que Jesus Cristo não se apresentou como Deus, ou outros que concordem que ele se apresentou como Deus, todos eles concordam pelo menos com uma questão, que é o Evangelho de João claramente apresentou Jesus divino. Não há dúvidas nem divisões no ambiente académico sobre esta questão. O Evangelho de João apresenta um Jesus divino. Portanto, podemos ver aqui, estou a fazer apenas uma seleção, podia ser outras, de frases que são óbvias nesse sentido. Antes de Abraão nascer já eu era aquele que sou, eu e o Pai somos um só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dá, pois, ao Pai a glória que tinha junto de ti antes de o mundo ser o mundo. Todas estas frases, entre várias outras, que agora não podia estar aqui a colocar, todo o Evangelho de João apresentam de forma muito clara um Jesus que se diz divino. Por que razão é que eu não vou usar o Evangelho de João nesta discussão? Porque a maior parte dos académicos, precisamente por o Evangelho de João ser o último a ser escrito, considera que este representa uma fase já tardia do desenvolvimento da fé cristã. Então consideram, sim, de facto, o Evangelho de João apresenta o Jesus divino, mas nós não nos podemos fiar neste Evangelho, porque este, como já foi escrito no final do primeiro século, então ele já representa esse desenvolvimento da fé cristã rumo à divinização de Cristo. Então o argumento é que, nos inícios dos inícios, esse de Cristo não era divinizado pelos discípulos.
Só também para vocês terem uma ideia, de facto o Evangelho de João tem muitas coisas diferentes relativamente aos outros 3 Evangelhos. Por exemplo, o Evangelho de João não coloca Jesus Cristo a falar por parábolas, ao contrário dos outros 3 Evangelhos. O Evangelho de João praticamente não coloca na boca de Jesus Cristo a expressão reino de Deus, quando nos outros Evangelhos Cristo está constantemente a falar sobre o reino de Deus. Ou seja, é óbvio que o evangelista, o escritor deste Evangelho, ao escrever o Evangelho de João, está já, no fundo, a afunilar o conteúdo da mensagem. Ele tem um objetivo em mente, e claramente o objetivo em mente do escritor do Evangelho de João é trazer ao de cima essa declaração de Jesus enquanto verbo encarnado, Jesus enquanto, por acaso foi um versículo que eu esqueci de colocar ali, logo ao início do Evangelho de João, a afirmação da divindade de Jesus. Não é? E a pretensão deste mesmo do escritor do Evangelho de João é exatamente essa: trazer ao de cima a ideia de que Cristo é a encarnação de Deus e que por Ele nós temos o perdão dos nossos pecados, a salvação. Este é o objetivo do escritor do Evangelho de João. E por isso é que ele prescinde das parábolas de Jesus, porque ele considera que as parábolas de Jesus eram entendíveis para um público mais tardio, considera, portanto, para um público já do segundo século, para quem ele já está quase a escrever, já não vai ter as parábolas de Jesus, então define as palavras de Jesus já numa outra linguagem, como uma espécie de tradutor da Bíblia. Nós hoje temos Bíblias, obviamente nós não lemos, acho eu, vocês não leem do grego, não sei, pode ser, e pode ser que haja aqui alguém que leia do grego, e o que nós fazemos é lermos a partir de tradutores. E os tradutores muitas vezes fazem traduções dinâmicas. O que é que são traduções dinâmicas? Por exemplo, nós temos a expressão de beber, sei lá, beber um copo de água. Claro que nós não bebemos um copo de água, nós bebemos um copo com água. Nós temos várias expressões, como por exemplo, ela partiu-me o coração. Não é? Os apaixonados às vezes escrevem estas coisas, mas com certeza o coração não partiu, senão ele tinha morrido ali, tinha escrito a carta. Ou seja, e como é que um tradutor faz estas traduções para uma linguagem, para uma cultura que não tem esta forma de comunicar? Ele simplesmente tem que decidir, deixar de dizer o que está escrito lá literalmente, de modo a transmitir. Chama-se isto uma tradução dinâmica. Há outras traduções que fazem tudo literal, mas há outras que a maior parte das Bíblias hoje fazem traduções dinâmicas, tentam transmitir o conteúdo para uma linguagem de hoje. E de certa forma o escritor do Evangelho de João está a fazer já isso mesmo. Ele está no fundo a traduzir as palavras de Jesus num conteúdo entendível para as pessoas já do segundo século. Por isso é que o Evangelho de João é tão diferente dos Evangelhos sinóticos. Então a pergunta permanece. Será que estes Evangelhos então, Marcos, Mateus e Lucas, que são os Evangelhos mais antigos, vejam o caso de Marcos, é de facto o mais antigo de todos, será que eles apresentam Jesus divino ou não? Os escritores daqueles livros que eu vos apresentei há pouco dizem que não. Eu digo-vos que sim. Também vamos usar ainda as cartas de Paulo, porque os Evangelhos não são os escritos mais antigos. De todo o Novo Testamento, os escritos mais antigos que nós temos são as cartas de Paulo, escritos na década de 50 e na década de 60, quando Paulo morreu. Então vamos analisar estes documentos aqui. O Evangelho de Lucas eu vou deixar de parte por uma questão muito simples. As citações que eu vou fazer do Evangelho de Mateus ocorrem na mesma em Lucas, portanto era estar a duplicar, então vou-me dedicar a Marcos e a Mateus, tendo em conta que Lucas também foi escrito mais ou menos na mesma altura em que Mateus. Antes de continuar, deixa-me só dizer o seguinte. Sim. Posso avançar para aqui. Reparem, por exemplo, que esta mesma ideia aparece no Último Segredo de José Rodrigues dos Santos. Diz ele que, na página 186, um dos problemas da tese de que Jesus era uma divindade nasce de ele não se ter referido a si mesmo nesses termos de uma forma explícita nos textos mais antigos. O que é que são estes os textos mais antigos a que ele se refere? Ele diz, na página 187, o que é que ele está a referir. Nem Paulo, portanto, as cartas de Paulo, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, escreveram os seus textos antes do autor do Evangelho segundo João, põe Jesus a dizer-se Deus. Portanto, esta é uma das teses que José Rodrigues dos Santos desenvolve no seu livro e que corresponde a teses de muitos livros populares que têm surgido nas nossas livrarias. E é exatamente esta tese que eu quero dizer que está errada. E vou explicar porquê. E antes de avançar para aqui. Por que razão é que é importante discutirmos acerca deste assunto? Por que razão é que este assunto é um assunto que mexe com os académicos,
que investigam a Bíblia.